Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao PodFert, o podcast oficial do Fert Group. Eu sou o Renato Tomioka, um dos médicos do grupo, e esse é um espaço que a gente vai discutir ciência, fertilidade, humanização, jornada de paciente, tecnologia e tudo que pode ser importante nesse tipo de tratamento. Estou aqui hoje com dois sócios, colegas especialistas em reprodução, Dr. Inês e Dr. Vinícius. Obrigado pela presença. E vamos falar de um tema super importante, que é abortamento de repetição. Começando pela definição, Inês, vamos lá. O que é abortamento de repetição? A gente não tem, né, um consenso ainda, depende da sociedade avaliada, mas o que é mais aceito hoje são 2 a 3 perdas, que antigamente a gente achava que tinha que ser consecutiva, hoje os guidelines, tanto da ESHRE quanto da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia, consideram que não precisam ser mais perdas consecutivas, e inclui qualquer gravidez, independente de comprovada clinicamente, que é um outro conceito que a gente usava antigamente, né? A gente considerava antes 3 perdas consecutivas de gravidez clínica confirmada. Hoje não. Hoje são 2 ou mais perdas de gravidez, mesmo a gravidez que a gente chama de gravidez bioquímica, que é aquela gravidez que o teste de sangue dá positivo e a gente não consegue identificar essa gravidez no ultrassom. Perfeito, Vinícius. Eu acho que vale só contextualizar aqui um pouquinho, aí eu vou te perguntar, Vinícius, que eu sempre falo para os pacientes que a reprodução humana ela é muito pouco eficiente, ela é muito ineficiente por natureza, né? A gente tem milhões de óvulos ao nascimento, a gente perde 1.000 por mês, a gente ovula 1 por mês, tem milhões de espermatozoides para chegar a um só, fecundar, formar um embrião, esse embrião talvez tenha uma chance de virar um embrião que vai chegar no útero, formar um feto que pode virar um bebê nascido saudável, né? Muita coisa acontece. E uma das etapas que influencia isso justamente é essa parte da implantação, a nidação e o abortamento. E eu acho que essa mudança de definição ajuda bastante, principalmente o casal que está sofrendo com isso, né? Porque o casal que sofre com a perda, eles ficam pensando, poxa, mas por que a sociedade define que tem que ser uma perda clínica? Porque eu tive um beta positivo, né? Eu fiz na farmácia, eu estava grávida. Então quer dizer que agora eu só vou ter que investigar quando eu tiver 2 perdas clínicas? Parece quase que uma injustiça, né, em relação a isso. E eu acho que vale entrar aqui nos detalhes, e essa é a minha pergunta para você, Vinícius. Por que tradicionalmente a gente classifica 2 perdas, ou antigamente eram 3 perdas? Explica principalmente para paciente, né, que não trabalha com reprodução humana, por que as sociedades sempre definiram dessa forma? Bem, então, por que não 3 perdas ou 4 perdas, né? Então, para o paciente, é claro, ele nunca quer esperar ter uma nova perda para poder investigar. Então, o paciente, se ele pudesse investigar na primeira perda, ele já gostaria de fazer essa investigação na primeira perda. Mas é claro que existe toda uma questão de custo e uma questão, claro, para a sociedade, custo para a saúde pública, de você fazer o início de uma investigação que muitas vezes é ampla, numa paciente que só teve uma perda, que é super comum. Então 20%, 25% das pacientes vão ter uma perda gestacional. Isso é super comum. Então algumas sociedades consideram 2, outras sociedades 3 perdas para poder investigar, como eu disse. Mas é claro, a paciente ela vai querer investigar, e hoje é quase que um consenso aqui no Brasil, pelo menos, de começar a investigação a partir de 2 perdas. Então é muito mais por uma questão de epidemiológica ou de gestão pública, de você fazer uma investigação quando se tem mais perdas, do que é uma questão também econômica, né, para o casal, porque essa investigação muitas vezes o plano de saúde não cobre alguns exames, então tem um custo muito grande para às vezes uma situação em que a próxima gestação muitas vezes vai terminar numa gestação saudável, né, com um nascido vivo. Então é isso que acontece. Então quanto menor o número de perda, maior a chance dela ter, na próxima gestação, ter um êxito. Perfeito. Renato, eu acho que também é importante, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é isso, assim, a paciente teve uma perda, muito comum. A gente vai sair investigando tudo, a gente vai achar problema onde não existe. E aí, às vezes, a gente acaba criando um problema para a paciente em vez de uma solução. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que hoje a recomendação é esperar 2 perdas para a gente investigar, para não sair também pedindo, além dos custos, o estresse emocional e o desgaste de um achado, às vezes, casual, né? E que vai ter uma repercussão emocional naquele casal, às vezes, pior do que a perda. Né? Inês, eu acho que você tocou talvez dentro desse tema, para mim, o que mais impacta
é o casal tentar entender esse conceito, né, de probabilidade pré-teste, de incidência e prevalência das alterações, e o conceito de que nem todo teste é perfeito. Porque, geralmente, para o leigo, dá a sensação de que fazer mais exame é melhor, né? E nem sempre a gente tem que assumir que os testes têm erros, têm falsos positivos. E quando você fala que tem que ser responsável, no fundo é isso, né? A gente não quer ser, entre aspas, cruel de não investigar. Pelo contrário, a gente não quer ser cruel de ficar pedindo muito exame desnecessário e até que pode induzir a erros. Exato. Por exemplo, a gente vai falar de trombofilias, entre aspas, falsas trombofilias, e que às vezes carimba a paciente de um problema que ela está condicionada a sempre usar um remédio ou que ela nunca vai conseguir engravidar e sempre vai abortar, né? Então, acho que... E como é que eu explico isso para o casal? Se a gente sair, nem sempre o médico que pede mais exame é o melhor médico. Pelo contrário, eu acho hoje que o médico mais sofisticado é aquele que sabe não pedir o exame. Exato. Né? Assim como o médico sabe não indicar a cirurgia ou não indicar a FIV, né? Ter essa segurança. E aqui eu acho que é o tema talvez mais sensível, porque é muito duro, né? Você engravidar e perder, especialmente dentro da fertilização, e parece muito frágil não sair pedindo exames, né? Então é isso que acho que esse vai ser o grande tema da gente discutir hoje. Vamos voltar um pouquinho então. Por que vocês acham que mudou esse conceito? Por que vocês acham que as sociedades mudaram essa ideia de não considerar mais só a gestação clínica e foram para a gestação bioquímica? Saíram alguns trabalhos, né, mostrando que a gravidez bioquímica também tem um significado e dependendo da causa ali, eu acho que é uma forma da gente entrar nesse equilíbrio, né, que a gente está falando. Senão a paciente, eu já tive paciente que tiveram 5 gravidezes bioquímicas e aí ela não preenche critério e só por isso eu não vou investigar. E aí, quando eu estou falando em termos de sociedade, a gente sabe que, por exemplo, em muitos países, os protocolos de convênio, de seguro, eles seguem os protocolos da sociedade. Então, se a sociedade fala que não pode investigar, a paciente não consegue fazer esses exames, né? Então, a sociedade tem que, quando ela sai, por isso que nem todo guideline tem que ser seguido ao pé da letra, Perfeito. né? Mas a gente tem que individualizar. Só que o que a gente vê na prática, e eu acho que o abortamento de repetição talvez seja na reprodução humana, juntamente com a falha recorrente de implantação, os 2 temas piores que a gente vê muito a medicina baseada no Instagram, né? E que aí a paciente já chega querendo, você gasta muito mais tempo para convencê-la a não fazer um exame que não só é desnecessário, como pode pôr em riscos, dependendo do tratamento que eu for propor. Então, a sociedade muda no sentido de apoiar essas pacientes, de entender que o abortamento, a gravidez bioquímica, ela é sim, né, pode ser sim uma coisa passível de tratamento e que a gente evite isso em futuras gravidezes, mas sem exagerar demais também na dose. Eu acho que tem uma lógica matemática também, que é um pouco do que o Vinícius falou, né, que a lógica é que a probabilidade de você estar diante de um evento que você vai conseguir detectar no exame de sangue, de imagem, etc., depois de uma perda, é uma. Depois de 2, é outra. Depois de 3, é outra. Então, a chance de a gente estar diante do acaso, que geralmente é a alteração do embrião, nós vamos falar das aneuploidias, começa a ser menor. O que leva a esse conceito, né, de quando investigar. Então, é uma regra ali, uma regulamentação, mas que a gente não é errado também investigar com uma perda, né? Só que a gente tem que ter essa responsabilidade de explicar e separar o que é ruído de sinal, né? Então vamos lá, vamos falar das causas. Falamos de definição. Quais são as causas principais de abortamento de repetição? Eu queria que você falasse, Vinícius, da parte embrionária e a Inês da parte uterina materna. Bom, as causas de abortamento de repetição, ela pode incluir as causas de abortamento espontâneo esporádico, quando só tem um abortamento, e a causa principal disso é a alteração cromossômica, né? Então, quando a gente vai fazer o estudo do resto embrionário, que provavelmente a gente vai conversar sobre isso também, quando existe uma perda, nós temos uma alta incidência dessa alteração cromossômica. E essa alteração cromossômica pode acontecer porque foi fecundado aquele óvulo com um espermatozoide anormal, ou o óvulo haveria então um problema também no óvulo. Então pode acontecer ser do espermatozoide, pode acontecer ser do óvulo, e pode ser que um dos pais também carregue alguma alteração cromossômica, né? Então, e aí aumentando a chance de ter mais embriões com problema,
né? Então você tem embriões que são formados com alterações cromossômicas de formas recorrentes, né? Então pais que têm uma alteração chamada translocação balanceada, é uma alteração em que a pessoa é fenotipicamente normal, ou seja, completamente normal, mas vai formar mais espermatozoides, a mulher vai formar mais ovos com problema, e com isso um maior número de embriões com problema, ou seja, abortamentos de repetição, né? Então quando a gente encontra essa alteração lá quando vai estudar o resto ovular e encontra um problema, a gente vai pedir o cariótipo dos pais, aí a gente vai estudar a parte genética dos pais. Então, só resumindo, a gente vai falar de exames, as principais talvez sejam as aneuploidias, né? A gente vê muito isso antes, né? A gente que trabalha com fertilização, a gente forma os embriões antes de acontecer a concepção. E a gente vê muita aneuploidia, né? Isso está muito relacionado à idade materna. E eu sempre falo para os casais que isso é comum, é normal. É da espécie, É né? da espécie humana, é natural ter. E é importante entender que isso é natural, né, Inês? Porque senão a gente sofre demais e a gente acha que a gente tem algum erro, algum problema nosso, né? Então, 70% geralmente tem alteração cromossômica. E tem as alterações genéticas também, né? Alterações de genes e até outras alterações que não são cromossômicas, mas que levam a esses embriões, esses fetos não conseguirem evoluir mais, né? Então, isso é o principal, só que esse é o mais difícil de tratar, né? A gente, na verdade, não consegue tratar. A gente consegue, de repente, rastrear nos tratamentos. Quais são as causas, então, que a gente busca? E aí acho que esse é o ponto, né? Por que investigar e quais são as causas principais e a gente falar dos exames já? Isso, assim, acho que o mais importante, quando você perguntou aí causas, qual que é a causa mais comum, né? Desconhecida, né? Então isso é importante frisar. Na grande maioria dos pacientes que a gente vai fazer o exame, a maioria dos exames vão vir normais e a gente vai chegar ao que é angustiante, falar, olha, é um abortamento de repetição de causa inexplicada. A grande maioria das vezes vai ser isso, né? Raro a gente achar uma alteração realmente nos pais que leve àquela alteração genética. Dentre as causas, então, que a gente teria, sem ser a questão genética, a questão do embrião, a gente tem as questões maternas e as paternas, né? Então, a gente tem questões relacionadas a hábitos de vida, alteração do espermatozoide, fragmentação de DNA espermático, pensando no homem. Nas mulheres, principalmente, a gente tem as alterações uterinas, né? Então, aí a gente tem alterações, qualquer alteração ali dentro da cavidade pode funcionar como um problema que vai aumentar o risco de abortamento. Então, pólipo, mioma, mas especificamente o mioma dentro da cavidade, não é qualquer mioma que impacta, né? só os submucosos. Questão de, às vezes eu tive um abortamento, fiz um procedimento, aí criou uma cicatriz ali no útero, que são as sinéquias, que aumenta o risco também. Às vezes a gente nasce com algum problema no útero, que a gente chama de malformações millerianas, que podem também dificultar, né, e aumentar esse risco de abortamento. Alterações hormonais, especialmente aí tireoides, diabetes descontrolado, que às vezes a gente não consegue fazer esse diagnóstico antes. Obesidade está associado também, né? Sim, quando a gente pensa em hábitos de vida saudável, é muito assim, a obesidade ela tem um risco aumentado de abortamento, né? E aí para os dois, né? A mulher por causa da gravidez e o homem porque a gente sabe que a obesidade impacta na qualidade também desse espermatozoide, né? Então, no geral, pessoal, só para dar uma resumida, a maior parte dos abortamentos de repetição decorre de alteração dos embriões. Essas alterações, em geral, estão muito relacionadas à idade da mulher. E aí isso, entre aspas, fica invisível, né? Porque você pede os exames e, entre aspas, está tudo normal. Mas, se a mulher tem 42 anos, por exemplo, claro que ela tem um fator de risco para ter muito mais aneuploidia no óvulo e no embrião. E a outra parte, que é o que compete aos exames, é investigar essas causas maternas, né? Vamos entrar, então, nessa parte 2, que é a investigação. Eu vou fazer o seguinte cenário. Imagine, a gente tem 2 casos aqui, né? A gente vai discutir o episódio em cima desses 2 casos. O caso 1 é uma paciente de 36 anos, ela teve um filho com 33 anos, depois ela teve mais 3 perdas gestacionais, uma gestação bioquímica, engravidou rápido, mas não evoluiu, e depois ela teve uma gestação que evoluiu até 6 semanas, ela teve que fazer uma curetagem, porque não evoluiu, né? Ela não perdeu, fez uma curetagem, e depois ela, de 3 meses, engravidou de novo e teve uma perda espontânea. Qual é a principal causa nesse caso? Porque esse é um caso que existe, né, na prática, né? Então, normalmente, como que vocês investigariam um caso desse? Bom, imagina que esse caso aí seja uma alteração cromossômica, uma perda precoce, né,
não sei, você não falou a respeito do MC dessa nossa paciente, né? Mas provavelmente é uma perda precoce por alguma alteração cromossômica. Se a gente teve a oportunidade de estudar o produto da concepção, ou seja, fazer uma análise e ver que tem alteração cromossômica, seria ótimo, porque isso economizaria muito mais nosso tempo, energia, a questão emocional da nossa paciente, às vezes numa investigação mais ampla, mostrando que ali teria já a causa, né, da perda gestacional, porque aquele feto teria uma alteração E cromossômica. ajuda muito Seria o casal ótimo. a enxergar isso, né, Isso, Vinícius? então é um alívio quando tem isso aí, porque então o problema estava ali, então a gente não precisa, teoricamente, mais fazer nenhuma investigação para paciente, isso é muito bom, e para o médico também. Agora, você acha que, eventualmente, e aí eu coloquei isso, né, de propósito, se depois de uma perda com abortamento e curetagem, ela não pode ter algo no Tem útero? a sinéquia, né? Então você Isso. pode muito ter sinéquia, então as principais causas de sinéquia são curetagens pós-parto, é a primeira, e depois, né, em termos de incidência, Bom depois lembrar. vindo a mil, né? A curetagem, uma eliminação, né, feita pelo médico dos restos ovulares através de amil ou de curetagem, né? Muito se fala que a mil não dá sinéquia, que a gente sabe que Ah, isso não acontece. Né? é. Nós da reprodução estamos muito acostumados a dar diagnóstico de sinéquia. E mesmo quando é bem feito, né, Vinícius? Acho que vale Mesmo, frisar isso, né? Não é algo geralmente do médico, da técnica, acho que é algo que acontece. Uma Tem outros que são complicação, mais, né? são o bem sensíveis. feito é até complicado, porque o bem feito, às vezes, para o médico que está na emergência, no plantão, o bem feito é não deixar resto. E aí curetar ou fazer a mil até aquela, como a gente ouvia falar, do Exagerado. barulho da coreta, né? O canto da É, coreta, que é. é quando se raspava aquela, né, dentro do útero, o endométrio, a camada basal, até deixar essa cicatriz E o que muitas endométrio às vezes. vezes até fino, né? E ainda tem esse problema. Então, o ideal, eu acho que talvez uma mil bem feita é aquela mil Sim. que não exagerou. Que é gentil com o útero, né? É, Tira tudo, mas é justamente, gentil, seja né? delicado, né? É. E aí, bom, então acho que a nuance aqui é claro, a investigação ela compete, né, também para ver a parte uterina. Esse é um quadro. O quadro 2 seria, que é um quadro que a gente vê bastante, é uma paciente agora ela tem 42 anos, e talvez quem está nos ouvindo vai se identificar. É um casal que está junto há 8 anos e eles tiveram uma filha com 37 anos. E voltaram a tentar engravidar quando ela começou a entrou com 40 anos e agora eles tiveram 3 perdas seguidas, dos 40 até os 42 anos. Qual é a causa principal? A causa principal é a alteração embrionária, né? São as alterações cromossômicas no embrião, e aí aqui é importante deixar claro, porque às vezes é muito óbvio para a gente, mas não é para quem está ouvindo, essas alterações são ao acaso. É na hora da formação do embrião, então não é um problema meu, da mulher, nem um problema do homem, né? E nós somos cromossomicamente saudáveis, mas aí por isso que entra o impacto da idade. Nós nascemos com nossos óvulos. E a partir do momento que a gente nasce, ele vai envelhecendo. Então, eu costumo brincar que quem vê cara não vê ovário, né? Um óvulo de uma mulher de 42 anos, ela pode ter cara de 30, mas o ovário tem 42 anos. Então, é um óvulo que na hora de formação do embrião, da divisão ali daquelas células, ele tem mais risco de erros genéticos nessa divisão, né? Que a gente chama da mitose ali. E aí, aumenta o risco desse embrião ter alguma alteração cromossômica, e aí a maior causa de perda é por alterações cromossômicas. E aí, pensando até no outro caso, Renata, acho uma coisa importante, acho que duas coisas são muito importantes. A gente tem esse último guideline da Sociedade Americana, que eu particularmente gostei muito, porque eu gosto quando os guidelines mudam a nossa conduta, que a maioria que a gente recebe, eles não impactam. E quando eles aproximam da prática real, Exato, né, Inês? Acho que é exato. importante. E esse guideline realmente muda a conduta, que é exatamente isso que vocês já tocaram, assim. A gente, hoje, a recomendação é, eu tive uma perda, não vou fazer nada, mas eu tive a segunda perda, eu devo avaliar esse material, né? Porque isso do ponto de vista, em todos os pontos de vista é bom porque o casal já vai fazer um diagnóstico, se aquele embrião tem uma alteração cromossômica, provavelmente foi ao acaso, eu não tenho que fazer mais nenhum exame, acabou ali. Olha que alívio, tanto do ponto de vista emocional quanto financeiro, para o casal ou para o sistema que está pagando esses exames, né? Então, acho que isso talvez seja o grande impacto desse novo guideline, e que isso vai mudar a conduta no dia a dia e na prática dos ginecologistas geral. E aí, né? uma pergunta bem prática aqui no Brasil, Inês. A gente tradicionalmente sempre pedia, né, a citogenética, né, através do cariótipo, e dava muita falha de
de cultura, porque cultivava as células e às vezes esperava um mês ali e não saiu o resultado. Hoje em dia a gente tem usado técnicas moleculares, né, esses chamados de POC, como o Vinícius falou, que é produto da concepção, e a taxa de resultado é muito melhor, né? Então é muito mais confiável, tem menos risco de ter contaminação celular, materna, né? Isso eu acho que é importante. Então, só que geralmente se faz isso no ambiente hospitalar, né? Existem kits para paciente coletar em casa, né? Eu sempre falo para paciente que pode ser um pouco traumático às vezes, né? Então, não é todo mundo que está disposto a querer coletar o material e condicionar, tem que deixar na geladeira, idealmente, numa solução salina, né? Mas às vezes é um procedimento que é melhor, mais tranquilo ser feito dentro de um hospital, e isso muitas vezes demanda fazer aspiração. Eu acho que esse é o grande ponto de dúvida que a gente ainda vai precisar alcançar esse equilíbrio. A gente não tem uma resposta definitiva para essa pergunta, sabe? Assim, hoje a recomendação, e aí eu, Inês, não acho que justifique a gente fazer um procedimento como um AMIL para fazer essa coleta. Eu acho que isso aumenta os riscos, aumenta o risco de sinéquia. Então, a melhor conduta ainda é expectante, não vamos fazer nada. Agora, se a paciente não expulsou, ou se ela emocionalmente, porque tem paciente que emocionalmente não aceita não fazer nada, né? Não quer ficar. Aí, se ela for para um procedimento, não se justifica não pedir a análise genética. E aí é muito importante, porque o que é feito de rotina ainda e que infelizmente os planos de saúde cobrem hoje aqui no Brasil é a análise normal do cariótipo, que na prática tem um risco muito alto de contaminação e não é indicada. Tanto que esse guideline novo recomenda, a gente tem que fazer as técnicas de array, né? Então eu preciso fazer um cariótipo. Se for para fazer, nós vamos fazer bem feito. E se a gente conversar muito com a paciente estiver disposta, é muito possível, é um frasquinho igual de colher urina, com soro fisiológico, ela pega aquele material que ela expulsou ali, ou então eu costumo falar assim, olha, começou o transangramento, vai no consultório, né? Às vezes a gente mesmo consegue coletar ali para ela algum resto, alguma coisa e mandar para análise, que é a melhor indicação. Eu ainda não acho que a gente deva fazer um procedimento para isso, mas se a gente for para um procedimento, a gente deve avaliar esse material. Renato, sobre essa questão, agora mesmo eu estou com uma paciente que está com uma receptora de óvulos, né, teve a primeira perda, não estudamos, essa segunda perda ela está muito preocupada, falei, vamos estudar o produto da concepção. Então, eu orientei, né, ela a coletar em casa, só que a gente sabe que muitas vezes a paciente que está esperando coletar em casa, ela acaba pegando um coágulo, mandando o material errado. Isso acontece por volta de 30% dos casos, a mulher, a paciente, acaba coletando o material errado e não envia o saco gestacional. Então eu falei, olha, uma opção é pedir para o marido. Então muitas vezes ela elimina ou no absorvente, ou ela elimina no vaso, né, ou no chuveiro muitas vezes. Então alguém vai ter que colocar a mão ali. Então a gente orienta que utilize uma luva descartável e que às vezes o marido faça isso pela mulher. E uma outra opção que a gente tem, muitas vezes, em vez de fazer um AMIL, às vezes até uma esteroscopia, né? Então às vezes a gente faz que é um procedimento bem menos invasivo, retirando apenas aquele saquinho que está ali implantado. É bom você ter falado isso, porque eu particularmente sou muito fã disso. Não é todo caso que dá para fazer, que às vezes é muito difícil, tem muita vascularização, tem riscos, né? Não é tão simples, né? Mas quando é um saquinho menor e a paciente topa, funciona super bem, né? E aí acaba sendo até um meio de dissecção, né? O soro fisiológico Pra ali, soltar, né? e aí solta. E outra coisa, não sei se vocês concordam, eu acho que ajuda mesmo se a paciente for fazer AMIL ou estereoscopia, esperar um pouco, né? Aquela conduta um pouco expectante, e aí só fazendo parênteses, quando a gente fala conduta expectante aqui, a gente está esperando acontecer, porque a maioria das vezes, 70% das vezes, a paciente vai expulsar o produto, né? Sozinho. Só que isso pode demorar semanas, né? Isso pode demorar 4, 6 semanas, e isso pode ser muito angustiante para o casal, né? Para o paciente. E tem um pequeno risco sempre de infecção que a gente tem que alertar, né? Mas eu sempre tento esperar um pouquinho, porque isso facilita também na hora de fazer a retirada, né? Agora a estereoscopia eu gosto bastante. Só lembrando que o risco de infecção, muitas mulheres ficam com medo da infecção, mas o risco de infecção ele é maior quando você faz um procedimento cirúrgico para a eliminação do saco do que quando você a conduta expectante. Então, a gente não pode ter tanto medo dessa infecção, muito claro. Raro. Eu lembro de ter visto um caso na minha vida, em consultório. A gente precisa disseminar, né, também a cultura da conduta expectante, porque tem gente que acha que isso nem existe, que acha, nossa, um absurdo, o médico mandou não fazer nada, né? É muito cultural também. Né? Se a paciente entender que isso tem um valor para ela,
talvez ela encare de outra forma. Mas né? eu acho que é isso que você colocou. Acho que tem a questão psicológica, tem a questão viagem, né? Às vezes a paciente Sim, vai viajar a semana seguinte exato. Aí, para um país uma viagem que estava planejada. Talvez seja arriscado ela viajar com, né, um abortamento. Né? claro, Então, às não vezes é mais... justifica, né? Então, falamos de definição. Vamos falar da investigação? O que na prática, vamos supor que esse casal chegou para vocês no consultório, o que vocês pedem na prática real no consultório? E a gente vai falar, eu queria que vocês explicassem o porquê de cada exame. Bom, então isso vai depender justamente se ela chegou ainda com saco dentro do útero ou não. Porque se ela chegou ainda gestante, né? Não, vamos imaginar que ela veio já com chegou já chegou pós. Ela teve né? 2 perdas e a doutora ministro, eu não quero mais perder. Então, independente do quadro, a gente tem que fazer uma avaliação da cavidade uterina. Então, que seja por esteroscopia ou por esterossonografia, eu gosto muito da esterossono. Né? Apesar de fazer esteroscopia também, a esterossono é um procedimento super simples que a gente faz na hora da consulta mesmo, injetar um pouco de líquido dentro do útero, ele distende e a gente vai ver se lá dentro não tem algum resto de ovular, um resto do abortamento, ou uma sinéquia, porque às vezes ela fez a mil, ou uma malformação uterina, a gente já associa um 3D, um ultrassom 3D, então eu faço muito esterossono às vezes na hora da consulta. O ultrassom 3D é muito bom, né? Muito vale excelente, né? Então você faz um esterossono com um 3D, né, porque mesmo o 3D nem sempre ele pega agora algumas sinéquias, né, mas aí, quando você distendeu a cavidade, então, é claro, caso identificado algum problema, você vai ter que fazer uma esteroscopia, né, mas a esterossono, vamos dizer assim, incomoda muito menos, ou quase que não incomoda a paciente, já a esteroscopia incomoda um pouco mais, e financeiramente a esterossono é bem mais viável do que a esteroscopia também. Explica, talvez a paciente nunca ouviu falar, o que é a esterossonografia? Como que é esse procedimento? Bom, a esterossonografia é como se fosse um procedimento de uma ecografia transvaginal. Um ultrassom? É um ultrassom, né? Uma ecografia, ultrassom, e que vamos colocar muitas vezes um pequeno balão no colo do útero e injetar um soro fisiológico. Então esse soro vai... A cavidade uterina, a cavidade virtual, ela fica o tempo todo fechada. Ao distender, a gente vai ver se lá dentro não tem realmente alguma coisa que pudesse estar gerando esse abortamento. Em geral, quando a gente encontra nessas pacientes, ou se o abortamento foi recente, ainda pode ter um pouquinho de resto, e que ela pode inclusive eliminar no mês subsequente, ou muitas vezes encontramos sinéquias, mas a maioria das vezes a gente não encontra nada, mas a gente deve descartar que tem algum problema. Então, esse novo consenso da Sociedade Americana diz que em todas as pacientes com perdas, 2 ou mais perdas, você deve avaliar a cavidade uterina. Que mais exames? Só importante assim, que às vezes a paciente ouve a gente falando, né, e vai cobrar do médico dela. Não existe um método melhor. Às vezes é o método que o médico se sente mais confortável, que ele tem acesso. Cidade, né, então, claro. Tanto a esteroscopia, quanto o ultrassom 3D, quanto a esterossono, a própria esterossalpingografia, em algumas situações, é muito boa para ver cavidade. Então, assim, não existe um método que tem que ser esse. É o que tiver disponível, mas é importante avaliar a cavidade em todas as situações. Além de avaliar a cavidade, vai depender se eu tenho ou não esse resultado do material de aborto. Então, na maioria das vezes, eu não vou ter, né, o resultado do material de aborto. Então, se eu não sei sobre a questão genética daquele produto do aborto, então eu vou considerar que eu vou avaliar a cavidade. Hoje a recomendação é que a gente avalie alterações tireoidianas, na grande maioria das vezes um TSH, lembrando que o anti-TPO, que é o exame para a gente ver anticorpos contra a tireoide, que a gente sabe que ainda é muito solicitado, ele tem evidências robustas que mostram que ele isoladamente não deve ser tratado, né? Então só o TSH já seria suficiente. Se ele vier alterado, aí sim a gente vai avaliar se nós vamos intervir ou não. Então, para a paciente, que está nos ouvindo e de repente escolheu TSH, T4 livre, eventualmente até T3 e os hormônios, os anticorpos, muitas vezes tem o TSH normal, de 2, T4 normal, e o anti-TPO super alto. Isso não deveria preocupar ou indicar tratamento. Exatamente. A gente tem evidências hoje muito boas que mostram que tratar não melhora o resultado. Então, nesse caso das pacientes que a gente chama eutiroideias, ou seja, T4 e TSH normais. Só com uma anticorpo positivo, ela tem que ser avaliada, ela vai ser acompanhada em longo prazo, ela tem um risco aumentado de desenvolver um problema na tireoide no futuro, mas nesse momento ela não deve ser tratada. Perfeito. Então, função tireoidiana, prolactina. Se tiver sintomas de rotina, não é indicado. Eu não peço na prática de rotina.
Também não. Se ela tiver riscos de diabetes, se ela tiver acima, se for obesa, ovário policístico, idade acima de 40 anos, também hemoglobina glicada, para ver Isso. se ela não tem diabetes. Também teria Perfeito. indicação, do mesmo jeito que, como a gente falou, da prolactina também. Então falamos da questão genética embrionária, muitas vezes não teremos, né, esta alteração, né, esse diagnóstico, alterações anatômicas uterinas, alterações endócrinas e as trombofilias. Esse aí talvez é o tema mais polêmico, né, que a gente Sim. tenha. Embora eu discorde, eu não acho que é nada polêmico. Ele é muito bem estabelecido, né? Infelizmente, ele ainda é polêmico porque a gente sabe que é muito ainda feito um desserviço que é pedido muito de rotina. As evidências hoje são muito claras em falar que a gente tem 2 tipos, né, de alterações da gente chamadas trombofilias. Umas que a gente chama de hereditária, ou seja, que a gente nasce com elas, e as adquiridas, que a gente pode adquirir ao longo da vida. A trombofilia adquirida, que a gente chama de síndrome de anticorpos antifosfolípides, então nos casos que a gente não encontrou alteração no embrião, nem na cavidade, que justifique o aborto, a gente deveria se investigar, né? E aí eu estou falando de pedir anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína, né? Essa deve ser investigada. As trombofilias hereditárias, que são, né, muito solicitadas, além de serem extremamente onerosas, elas não alteram resultados e não estão associadas à perda gestacional de repetição, tá? Então, hoje a gente tem trabalhos que mostram que mesmo a paciente que sabidamente é portador de uma trombofilia hereditária, eu não precisaria tratar pensando na perda. Eu vou tratar pensando em risco dessa mulher ter uma trombose na gravidez, né? Mas pensando na perda, eu não precisaria tratar. Então, não deve ser investigado. Embora a gente gaste ainda horas da nossa consulta tentando convencer a paciente que isso não tem indicação. E eu acho que no fundo, todo mundo vive isso na prática, né, de alguma forma, mas no fundo é um tema controverso e delicado porque a gente tem muita gente que é leigo e que, claro, na boa intenção, às vezes compartilha, né, o seu caso clínico, né, uma influencer, Sim. alguém famoso, enfim, e que tudo deu errado, abortou, e quando usou um remédio, que nós vamos falar, como enoxaparina, injeção, deu certo, né? Só que na cabeça humana é difícil você entender que existe o acaso, e em biologia e reprodução humana existe muito acaso, né? E, de novo, não estamos tendo esse pensamento de crueldade. Pelo contrário, a gente tem que ser claro, né? E no momento que você pede muito mais exame antes da hora, ou no momento inadequado, você detecta esses ruídos e a paciente sai com uma receita de enoxaparina. Toma, porque vai que, né? Vai que. Então, eu sempre falo, é muito mais fácil você indicar a enoxaparina do que desindicar. Tem que ter muita coragem e muita responsabilidade para desindicar, né? Especialmente se ela usou, teve uma gravidez, teve um bebê nascido, essa é uma paciente que vai querer usar sempre que ela engravidar, né? Então tem que ser muito claro para hora, né, Inês? Você fala, olha, eu não acho que você precisa usar, por causa disso. Mas eu tenho certeza que tem muita paciente que sente um frio na barriga e até medo de não usar. Né? Esse é o maior desafio do abortamento, né? A gente conseguir mostrar isso para a paciente. O que ela precisa entender é o que a gente falou no início, não é isento de riscos, né, Renata? Por que o médico não quer me passar? Por causa de que ele é mau? Não é, né? É porque existem riscos. Eu tenho um caso muito marcante no Hospital das Clínicas, no hospital público, de uma paciente sabidamente portadora de uma trombofilia. Ela amputou uma perna por uma trombose espontânea. Então, não tinha dúvidas que ela tinha uma trombofilia. E aí a gente foi fazer uma inseminação e ela engravidou. E ela usou heparina na gravidez por indicação médica, né? Ela não tinha dúvida que ela tinha indicação. Só que ela teve uma gravidez ectópica. E aí, na hora da cirurgia, ela fez a ectópica numa trompa e uma hematossalpinge, ou seja, sangrou para outra trompa por causa da heparina. E aí ela perdeu as 2 trompas. E ela teve que ir para uma fertilização in vitro. Então, assim, existem riscos. E quando a gente fala que não vou prescrever, não é porque a gente não quer fazer... Tá segurando alguma Exatamente. coisa, né? É porque existem riscos. Não são tão altos? Não são, mas existem, né?
Existe uma trombofilia que, na verdade, muitos questionam que não seria trombofilia, é a mutação do MTHFR, né? Metileno tetraidrofolato redutase. E é uma das maiores indicações errôneas de anticoagulação das nossas pacientes. Então, infelizmente, alguns médicos solicitam quase que de rotina essa mutação, né? Então, teoricamente não é trombofilia, né? Na Nem verdade, é mutação, é um polimorfismo. É um polimorfismo genético e acabam prescrevendo. Infelizmente, muitas, inclusive eu tenho hoje 2 médicas, né, que engravidaram comigo e apesar de não serem leigas, são médicas, estão em uso de anticoagulante porque o ginecologista anterior, obstetra, disse que tinha que usar e elas, simplesmente pelo medo de uma nova perda, decidiram utilizar o anticoagulante. Eu acho que esse é um tema muito sensível. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz até um post explicativo o que era MTHFR, o mecanismo, né, do folato, a importância do metilfolato, metilcobalamina, a conversão da homocisteína em metionina, etc. E eu lembro que eu fui muito criticado num post de Instagram, gente. Post de Instagram explicativo, técnico. Eu fui criticado por pessoas que tinham tido perdas, que eu era insensível e que eu não tinha talvez essa posição para ficar opinando sobre o que é o MTHFR. Então, o que eu digo assim, é um tema muito sensível, porque muitas vezes na investigação é inexplicado no sentido que não tem nada, nenhum exame, nada que explique aquelas perdas, né, repetidas e provavelmente foi embrião. Quando a paciente faz o MTHFR, 40% vai ter positivo. Exato. Eu mesmo tenho dupla heterozigose. Eu tenho homozigose, na verdade, na A12988C. Agora, 40%, será que 40% da população vai ter que tomar Clexane ou enoxaparina para engravidar? Esse é o problema, né? Assim, com certeza não. Tá errado. Conceitualmente tá errado. E muitas vezes a gente se apega, acho que até num certo, né, desespero, e querer ter alguma coisa para usar de diferente, e eu entendo isso, né? Mas eu acho que a gente como médico não pode usar da fragilidade da paciente nesse momento para ser um médico diferente que vai usar alguma coisa, olha, só eu indiquei, só eu te pedi esse exame. Isso é errado, tá errado. Então é bom você ter falado isso, porque é um tema, eu nem toco mais muito nesse tema, porque eu fiquei traumatizado. De verdade, gente, tive que apagar o post. Então assim, hoje eu sinto que as pessoas pedem menos, pelo menos as pacientes que chegam para mim, vem menos com MTHFR hoje em dia. Eu acho que parou aquele boom de pedir. Não sei o que vocês sentem na prática. Não, eu sinto na prática, não só o MTHFR, né? Outras trombofilias hereditárias que também não têm evidências, né? Mas eu acho que o grande diferencial do médico é saber a hora de recuar. Não é vergonha nenhuma o médico virar e falar: não tem nada para a gente fazer, eu vou aqui, eu vou te ouvir, eu vou te acolher, a gente está junto, nós vamos passar por isso junto, talvez assim que engravidar, você conta comigo, nós vamos te acompanhar e aí depois nós vamos chegar lá, né, no Tender Loving Care, que isso é muito importante, esse acolhimento da paciente, porque é uma dor, eu não tenho dúvida, são as pacientes mais sofridas que chega para a gente no consultório, né, mas a arte de uma medicina bem feita é a arte de saber não fazer nada na hora que não deve ser feito, né? Porque a gente acaba criando problemas para paciente. Então, o médico tem ainda muito esse medo de falar, não tem nada que eu possa fazer. E por isso que às vezes a gente tem tantos tratamentos que não deveriam ser feitos. E aí, né? se pegar essa ponte que você falou, não tem nada que a gente possa fazer, o que eles chamam de love and care, né? No fundo, isso é o melhor, porque mais de 70% dos casais vai conseguir ter o filho se você, entre aspas, não fizer nada. Basicamente está do lado do casal, né? É quase que eu falo para os casais, é não atrapalhar o casal. Não ficar, né, inventando e indicando coisas que podem ser pior, né? E veja que os anticoagulantes dão, né, pode dar sangramento em locais que as pessoas nem imaginam que pode dar, como no olho. Exato. Além de custo, de dor, né? A gente vê várias vezes essas imagens, né? Lembro de uma paciente muito engraçada e legal, próxima, assim, que ela teve que usar. Ela usou e quando ela foi fazer o bolo de um mês, do filho dela, ela fez um bolo de injeção de Clexane. Que ela guardou, né? O bolo decorativo, Foi, em vez de ser, né, ela colocou ali, imagina o fardo que isso não traz, né, de ter que usar o tanto de injeção que dói, que dá hematoma, que é caro,
e que muitas vezes o SUS não vai cobrir porque não está lá, né? Ela não tem uma trombofilia que indica usar. Não né? vai cobrir, né? Isso é um problema, porque lá no GDF, eles, quando tem um relatório médico e tudo, a paciente chega com um relatório, uma receita do Clexane, e do anticoagulante, e o governo oferece isso no Distrito Federal. Então isso é um problema, inclusive, de questão de economia pública. Bom, vamos lá. Então, falamos das causas, os exames. Como é que vocês encaram depois, enfim, hoje... Eu vou falar, antes de falar da conduta geral, eu queria falar sobre o septo, porque o septo é um ponto, né, de discussão interessante. Eu estava agora no Congresso Europeu, junto com vocês lá, um dos acho que vocês não assistiram ao pré-congresso 9, né? Foi de cirurgia, não foi, né? Não. Ah, vocês estavam em Wimbledon. Eu estava no outro... Eu estava no Top Temas lá. É verdade, é verdade. Vinícius estava lá. É um pouco de inveja. Mas tinha gente, foi em Londres, tinha gente que estava em Wimbledon, e eu confesso que eu fiquei um pouco de inveja. Mas, uma das coisas que foi discutido lá nesse pré-congresso foi se a gente deve operar ou não septo em paciente que nunca teve perda. O paciente vem com um septo completo, uterino grande, vocês indicam fazer cirurgia ou não? Você não pode me contar o que você viu no curso pré-congresso? Que eu tentei fazer a inscrição, mas já tinha esgotado, tá? Na verdade, assim, depois que saiu, né, a gente tem um grande estudo, não tão grande, mas assim, o maior possível dentro disso. Depois que saiu esse último RCT, que é um estudo bem conduzido e que mostrou que não fez diferença em você operar ou não, eu confesso que eu fico tendenciosa a não operar. Então, eu discuto com a paciente, porque as evidências ainda não são 100% comprovadas, nem que sim, nem que não. Se a paciente topar, não vamos operar, vamos esperar. Você nunca tentou engravidar, você nunca teve nenhuma perda. Vamos tentar não fazer nada, porque a maioria não vai precisar de cirurgia. A minha tendência é ser mais conservadora. Eu sou mineira, né? Então sou mais conservadora mesmo. O SRM tem um guideline só sobre septo uterino, né? E também e diz a mesma coisa, né? Diz que realmente, se você quiser, você não tem que tirar o septo, né? Não tem evidência. Mas é muito difícil você acabar não tirando o septo, né? Então, em pacientes com uma perda gestacional recorrente, eu acho que não tem dúvida aqui que ninguém ia deixar um septo. Um paciente com falha de implantação embrionária, também eu acho que nós retiraríamos esse septo. Agora, uma paciente que nunca teve uma perda, a gente vai discutir e vai conversar com a paciente. A minha conduta seria muito compartilhada com a paciente. E é exatamente isso que eles falaram. Tá? Então, assim, eles reconheceram os guidelines, os estudos, e acho que foi um italiano, inclusive, que os italianos fazem muita histeroscopia, né? E ele falou, olha, mas na prática, a maioria eu opero, mas eu explico que pode acontecer. E muitas vezes, acho que é um viés também de seleção, né? A paciente vai buscar o especialista em histeroscopia para operar também, né? Ou já está indicada pelo ginecologista. E aí uma coisa que ele falou se for operar, cuidado. Porque o problema de operar não é tirar o septo, é criar complicação, né? Criar sinéquia, operar demais. Então ele falou, é melhor você operar e ser conservador e às vezes fazer em 2 etapas, né? Fazer um second look e deixar um pouco de septo, ou pelo menos um arqueamento, do que você querer tirar tudo e perfurar, às vezes. Piorar a cavidade, deixar uma cicatriz pior, ali. Né? Exato. Então esse é um tema que não faz muito sentido, né? Pra gente que já tem uma certa idade aí, uma experiência, fala, poxa, vai deixar um septo, mas para os pacientes que de repente tem, eu recentemente tive uma paciente que nunca tinha tentado engravidar, quem me encaminhou foi um grande colega obstetra, para operar um septo enorme, a gente operou, no mês seguinte ela engravidou. Né? É claro, isso é relato de caso, né, gente? Isso não é evidência. Quando saiu o trabalho, né, o estudo, eu estava com uma paciente pronta para operar. Aí eu fiquei assim, nossa, eu vou operar, nunca tinha tentado engravidar. Eu abri o trabalho e mostrei para ela, olha, é isso. Você quer operar? Ou senão, a paciente muito esclarecida. Ela não quis. É surpreendente. E ela engravidou, já nasceu e não teve problema nenhum. Tá vendo? Isso é medicina, gente. Por isso que a gente tem que... Eu acho tão bonito isso, que a gente vai navegando a vida conforme as evidências vão aparecendo, né? Exato. É a verdade, a ciência das verdades transitórias, né? Bom, gente, vamos lá. Tratamentos, vamos falar de tratamentos. O que funciona, o que não funciona, o que a gente tem dúvida ainda. Primeiro, a gente sabe que o tratamento do hipotireoidismo melhora
qual é o cutoff de TSH que vocês têm usado hoje na prática para reduzir riscos de abortamento? A recomendação é de 4, né? Um TSH acima de 4 deve ser tratado. Para pacientes inférteis, a gente tem a dúvida do TSH acima de 2,5, que alguns trabalhos mostram. A tendência hoje é considerar 4, mas para os pacientes inférteis ainda fica essa dúvida aí, né? Queria até ouvir a experiência de vocês. 4 também. Tá bom. Não trato, né, menos que 4, mesmo que tenha anticorpos, né? Tá bom. Que é aquela questão dos anticorpos contra a tireoide, né? Progesterona, vocês suplementam ou não? Progesterona natural micronizada. Paciente de fertilização in vitro obrigatoriamente, e se a gente for olhar os estudos, a gente deve utilizar em pacientes com perda de repetição, aquelas que estão com sangramento. E aí você tem uma justificativa. Nas outras a gente não tem justificativa, uma boa questão científica, mas eu uso. Porque existe obviamente um efeito placebo, e eu acho que a progesterona, em alguns casos, que a gente não sabe qual, né, a gente sabe que existe uma função imunológica da progesterona. Certamente. Que é uma questão que a gente não tocou aqui, senão eu acho que daria um podcast só para a questão imunológica, né? De perda de repetição. Mas em algumas pacientes, a gente sabe que a progesterona é um hormônio que modula o sistema imune. Então, para algumas, eu acho que isso a gente teria alguma diferença, mas a gente não sabe para quem, porque não existe exame imunológico que realmente tem algum poder de detecção. Correlação, né? Para perda de repetição. E vocês têm usado 400 miligramas? Ou 800? Sim. 400. O protocolo, né, que o único que conseguiu, né, eu brinco que a progesterona tem mais de 70 anos que a gente tenta provar que deveria usar e ninguém conseguiu, né? Então ainda é um mistério o papel da progesterona, né, para abortamento de repetição. Mas eu também, Vinícius, assim, eu acho que de todas as questões que a gente pode fazer, talvez a mais inócua é a progesterona. A gente usa no nosso dia a dia em todos os pacientes de reprodução assistida. E tem um grupo que se beneficia, Exato. acho que é importante frisar. E aí aquela paciente que já teve uma perda, né, então 2 ou mais perdas com sangramento, ela vai se beneficiar. Aí você vai esperar ela ter o sangramento? Então eu acabo usando, e aí o protocolo original do estudo, que era, né, 200 de 12 em 12, eu acabo usando esse protocolo. Quando vocês indicam fazer FIV com PGTA para o casal que tem abortamento de repetição? Eu posso falar? Pode. O Vinícius olhou, tá vendo? Não, eu posso. Eu já tenho eu tenho meu perfil de pacientes que eu uso, mas eu quero ouvir o seu. Assim, 2 questões. Quando eu indico, basicamente, nunca, com exceção da paciente que tem translocação, e que aí eu faria a FIV com análise genética, pensando em alteração cromossômica. Mas quando eu faço, que é diferente, né? Eu acho que, assim, os trabalhos mostram que eu não melhoro o embrião. Ele está pronto. Então, o fato de eu fazer uma fertilização in vitro não vai aumentar a chance dela ter um nascido vivo, um embrião, um bebê em casa. Você não está produzindo mais Exatamente. embrião melhor. Eu estou só selecionando melhor aquele embrião, talvez diminuindo a chance de um novo aborto. E aí entra a paciente que chega para a gente no consultório e fala: eu não aguento mais, doutora, eu não quero correr o risco de perder, embora a gente sempre vai correr esse risco, porque mesmo embrião euploide, né, geneticamente, com número de cromossomos normais, ela pode perder, mas eu diminuo esse risco. Então, eu mostro para o casal, tem trabalhos que mostram que se eu não fizer nada, ou se eu fizer, no final, a chance de você ter um bebê no colo é praticamente a mesma. Mas, às vezes, pacientes mais velhas, que têm menos tempo para esperar, embora ainda assim é controverso, mas... E eu acho que o mais importante é o emocional do casal. Aquela paciente fala: doutora, se eu não fizer isso, eu não consigo mais, eu não quero tentar espontaneamente. Então, essa paciente tem uma indicação formal. E aí, eu não vejo justificativa na minha cabeça de fazer uma fertilização in vitro sem análise genética para esse casal especificamente. Porque aí eu preciso selecionar um embrião que não tem alteração no número de cromossomos. Eu acho que uma coisa que leva muito em consideração é também o quanto que o casal aceita de risco, né? Porque uma paciente que teve 3 filhos, está tentando engravidar com 42 anos, teve uma perda com 41, trissomia do 16, e ela não quer, ela se sente insegura, lógico, né? E se vier uma trissomia que é compatível com a vida, então ela aciona o tratamento de reprodução humana para isso, né? Então a jornada, talvez o desfecho nos trabalhos, o desfecho duro é igual.
Exato. Mas a jornada é bem diferente, né? Essa sensação do controle até um certo ponto pode ajudar. Por isso que a gente precisa compartilhar essa decisão com o casal. Tem casal que fazer o tratamento vai ser mais estressante do que não fazer, né? Eu compartilho Uhum. dessa mesma questão, ou seja, a idade, a questão emocional da perda gestacional que ela teve, e tem uma outra coisa que eu levo muito em consideração, o número de filhos que esse casal quer ter. Claro. Então, se ele já tem uma idade mais avançada, muitas vezes pode ter uma baixa reserva ovariana, e ela quer ter 2 ou 3 filhos, né, já com o passado de algumas perdas, ela tá a chance de uma mulher com 40 anos abortar qual que é? É 30% a 50%. Né? Se ela está com 42 anos, é mais do que isso. Então, termos um banco, termos uma quantidade, alguns embriões euploides, ou seja, embriões que não têm alteração cromossômica, é muito importante. Então, entra essa pergunta também: quantos filhos vocês querem ter? Perfeito. Porque aí é um planejamento reprodutivo. Isso eu acho que isso mudou, né? Nossa prática, eu até coloco no cabeçalho do casal, junto com. Eu coloco lá quem indicou, onde ela mora e quantos filhos eles pensam em ter. É muito importante. Só para fechar, então, acho que essa é uma mensagem importante que você tocou, Inês, que é assim, tem muito caso que a gente não vai saber a causa, né? Mas lembrar que parte da causa está na idade da paciente. Então, se você tem 42 anos, está tendo perda, não, está tudo normal, cuidado, porque boa parte dos óvulos não é normal. Apesar disso ser normal, né? Isso ser comum, né? É aceitável, é natural. Mas vale lembrar que qual é o conceito de loving care, né? O que a sociedade americana chama? Por que é isso, né? Por que existe isso? Né? A gente tem, né, Renato? Eu não achei, se alguém souber, eu não tenho um termo para traduzir, né? Que a gente chama o tender loving care, que eu acho esse termo lindo, que é, na verdade, esse acolhimento da paciente. Então, tanto não necessariamente o médico, é toda a equipe, o médico, a enfermeira, psicólogo, toda aquela parceiro ou paciente, a parceira, né? Exato, a família. paciente precisa se sentir acolhida. A gente tem um trabalho muito bem desenhado, antigo, que mostrou que o único tratamento que tinha impacto em melhorar a chance de sucesso de nascido vivo era o tender loving care. Lógico que é um N pequeno, mas assim, mostra a importância da gente estar junto com a paciente. Então, não fazer nada não significa não estar ajudando a paciente, né? Então, fazer ultrassons mais frequentes. Só quem já passou por uma perda sabe o que é toda semana pensar, o coraçãozinho está batendo ou não está batendo. Então, acompanhar, eu tenho essa rotina. A paciente com abortamento, eu faço ultrassom semanal até passar da fase da perda dela. E tem um trabalho, você estava lendo, que eles fizeram uma pesquisa com as pacientes que tiveram abortamento. E eles perguntaram assim, o que mais você gostaria, né? Assim, no tratamento, o que mais faz falta? E eles falam, né? Ultrassom, mas também não muito. Assim, tem que ter ultrassom, assim, a frequência de ultrassom, mas não de uma forma exagerada. O beta-HCG, acompanhar o beta é uma coisa importante, né? A gente vê, às vezes, até paciente colhendo beta, ela que pediu, né? A gente não pediu, ela colheu e tá tudo bem, né? Porque dá a segurança de que a evolução, né? Aquele filme vai sendo construído. Mas, no fundo, por trás desse tender loving care tá o conceito de que se a gente estiver do lado e apoiar o casal a continuar tentando, e não falar, olha, realmente a chance é muito alta disso acontecer de novo, porque aí ele dá o dropout, aí ele desiste. Exato. E aí o desiste, em geral, é não ter mais filho, né? O fato de estar do lado e apoiar e, claro, oferecer informação, né, científica faz com que mais de 70% dos casais vão ter o filho. Olha como isso é importante, né? O não fazer nada, claro que depende da idade da paciente, geralmente significa que o casal vai conseguir ter um bebê. Saudável em casa. Então acho que essa é a mensagem positiva, né, Liz? Então, eu também faço isso que a Inês falou, né, a respeito de acompanhar semanalmente as pacientes com perda de repetição. Elas vão lá toda semana e falam, dê um pulinho lá na clínica, vai demorar 5 minutos só para você escutar o coraçãozinho do bebê. Chega, escuta o coração, ela volta aliviada para casa. Adorei, gente. Obrigado. Um tema difícil, um tema muito sensível, mas acho que a gente conseguiu cobrir aqui o que eu acho que é mais importante. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo.